Recentemente, eu passei por um M&A, um processo de fusão e aquisição, que, cara, foi um M&A histórico em Brasília, foi o maior M&A de uma startup em Brasília, um M&A de algumas centenas de milhões de reais, e muitas pessoas me perguntam algumas coisas sobre esse processo de M&A. Para você que não me conhece, eu sou o Caleb Mendes, eu sou o CEO e fundador da Zapay, hoje uma das fintechs mais relevantes do Brasil, que inclusive acabou de ser adquirida por uma empresa listada na Bolsa de Valores de Nova York, que também é dona da Sem Parar. Só para você ter uma ideia, hoje na Zapay a gente arrecada mais de 3 bilhões de reais por ano e agora a gente acabou de se juntar com o nosso maior concorrente para formar junto com o Sem Parar o maior ecossistema veicular da América Latina, só para você ter uma noção. E como eu disse, muitas pessoas me perguntam muito a respeito de todo esse processo de M&A. E eu separei algumas perguntas aqui, né? Meu time me ajudou a separar algumas perguntas para trazer algumas dessas respostas para vocês. Então vamos lá, sem mais delongas. Qual foi o maior sinal de que era a hora certa de fazer um M&A? Não existe uma hora certa de fazer um M&A. E, inclusive, os melhores M&As são feitos por empresas, né? As empresas que são vendidas, que não querem ser vendidas. Eu sempre comento com todo mundo que o ideal é você criar um negócio que cresce acelerado e que você pense, cara, eu vou dominar o mundo com esse negócio, e no meio do caminho alguém vem e te faça uma proposta, do que você pense, eu vou criar um negócio aqui para vender esse negócio já, ou eu vou começar a procurar aqui pessoas para comprar o meu negócio. Porque geralmente, quando você está se oferecendo, você vale muito menos no mercado. É muito mais interessante quando você está criando um negócio gigantesco e alguém vem e queira comprar você, mesmo você não estando à venda. Um dos cases mais emblemáticos nesse sentido é o próprio case da XP, né? XP Investimentos, que basicamente foi fazer um IPO, e aí eu não sei se você sabe, toda empresa que vai fazer um IPO, né, listar suas ações na bolsa, ela precisa de todo um suporte bancário, de alguns bancos. No meio desse processo de abertura do IPO, o Itaú foi lá e fez uma proposta para comprar uma parte relevante da XP. Dentro desse contexto, os valuations tendem a ser muito mais altos, quando você não está querendo vender o seu negócio. Então foque bem nisso. Segunda pergunta, qual foi o maior erro ou aprendizado nesse processo de negociação? E se o tempo pudesse voltar atrás, se eu faria alguma coisa diferente? O meu maior erro foi ter subjugado uma fusão, principalmente quando se tem diferenças culturais. E 99,9% dos casos tem diferença cultural. Porque é muito complexo, assim, uma pessoa que nunca passou por um processo de fusão e aquisição, ela não conhece esse contexto, né, não, Rafa? Pô, como é que você vai conhecer? Você nunca passou, né? Por mais que você tenha ouvido falar, a tendência é você subjugar isso. É tipo assim, você achar, não, vai dar certo, não vai ser tão difícil assim, vai ser de certa forma simples, é só fazer isso, é só fazer aquilo, tal, não sei o quê. E é complexo no fim do dia. Cultura é algo que é difícil demais mudar, porque está enraizado. E não existe certo ou errado dentro desse ambiente de cultura. Existe a cultura que dá certo para um negócio e a cultura que dá certo para outro negócio. Só que tem um ponto interessante, né? O meu maior erro foi ter subjugado isso, mas uma das nossas maiores sortes também foi a gente ter seguido de certa forma independente nessas estruturas como um todo. Então isso ajudou muito a gente a continuar performando e a continuar crescendo, mesmo depois de ter feito essa fusão como um todo. Então esse é um ponto interessante, já se passaram quase 2 anos da fusão e a gente cresce a 50% todo ano, assim, mesmo sendo uma empresa grande, né? Então esse é um ponto interessante. Então tome cuidado se você vai fazer um M&A nesse sentido. E um exemplo interessante nesse sentido é quando você pega aquele case da Nubank, né? Quando eles compraram a plataforma de investimento lá e basicamente essa plataforma de investimento ela parou de existir e virou Nuinvest, né? Tipo, foi para dentro da Nubank como um todo. A gente continuou com a nossa marca independente, inclusive agora com a aquisição da Gringo a gente também continua com a marca independente, então isso é um tema extremamente interessante, né? Isso é um jeito interessante de você conduzir esse tipo de coisa. E uma das coisas que é muito importante quando você está no processo de fusão e aquisição também, se você vai ter um processo que você vai ficar ali, né? Um processo como se fosse de earn-out ou um processo de sociedade que depois você vai vender o resto da participação,
operação, é importante você garantir nesse processo de fusão e aquisição que você tenha um certo controle da operação como um todo, porque você é o founder, você sabe como guiar o negócio para ele continuar crescendo. Se você perder toda a sua força dentro da operação, tem uma chance muito grande desse negócio não ir para frente, né? Começar a decair. Outra pergunta que me fazem muito é: Caleb, o que mudou na sua rotina depois que você colocou alguns milhões no bolso? Cara, pouca coisa. Porque tem uma frase que eu gosto muito, que basicamente dinheiro dá só uma realçada naquilo que você já é. De certa forma, eu sempre fui um cara meio humilde, eu sempre fui um cara que gosto muito de pessoas, não gosto muito de coisas, nunca fui muito apegado a coisas de fato, eu gosto de manter uma vida tranquila e, cara, isso permaneceu. Então, eu não mudei a minha vida, eu não passei a comprar muitas coisas, eu não passei a ter carrão, eu não passei a fazer, né, essas coisas luxuosas e tudo mais, porque isso não faz parte do meu perfil, eu não sou essa pessoa e depois que eu ganhei dinheiro, eu não vou mudar o meu perfil, eu não vou mudar o meu jeito de ser só por causa disso. Então, obviamente, eu mudei para São Paulo, por exemplo, então meus gastos aumentaram nessa mudança para São Paulo. Eu tenho, assim, meus gastos de certa forma aumentaram mais porque eu preciso acolher a complexidade que aumentou bastante na minha vida, né? Então, de certa forma, para acolher tudo isso, meus gastos aumentaram, mas eu não passei a ter uma vida completamente mais luxuosa por causa disso. Eu gosto, inclusive, de fazer investimentos com o meu dinheiro, investir em negócios e por aí vai. Basicamente, foi isso que mudou na minha rotina. Agora tem gente que sai comprando casão, né? Carrão, né? Não, Rafa? Sai comprando várias coisas aí, né? E aí é o perfil de cada um. Como foi o processo de valuation das API? Valuation de startup é quase como jogar uma moeda para cima assim, e aí você reza e ver para onde ela cai, sabe? Mais ou menos isso. Brincadeiras à parte, pessoal. O valuation das API, ele seguiu muito o que a gente já estava vendo no mercado, né? Não éramos uma empresa mais pequena. Naquela época a gente já faturava 100 milhões de reais por ano, só para você ter uma noção. Então, seguiu muito o processo no mercado, assim. Quando você pega a valuation, geralmente startups que estão em alto crescimento, o valuation dela é um múltiplo em cima da receita anual. E esse múltiplo varia muito, ele pode ir de 3 a 10, entendeu? Só para você ter uma noção. Empresas mais consolidadas no mercado, aquelas empresas grandes, geralmente os múltiplos são em cima do EBITDA do negócio, né? É quase que da geração de lucro desse negócio. Não necessariamente da geração de lucro de caixa, porque o EBITDA vem antes disso, vem antes dos impostos, depreciação e amortização e tudo mais, mas no nosso caso não é esse, né? O nosso valuation foi em cima da receita da empresa. E aí varia bastante. Ah, Caleb, como que eu aumento o valuation? Você aumenta olhando para aquela primeira resposta que eu dei lá em cima, criando um negócio que cresce bastante e que você não está à venda, porque aí você aumenta o FOMO de quem quer te comprar, que é o Fear of Missing Out, do tipo, cara, eu não posso perder essa oportunidade, eu tenho que comprar essa empresa. E quando o comprador quer muito comprar você, o valuation sobe, né, não, Rafa? É a famosa lei da oferta e da procura de milhões de anos, né, milhares de anos atrás, não muda nada. E tem mais uma pergunta aqui de bônus. Você sentiu que o mercado valorizou os ativos certos da empresa? Total. O mercado, quando ele vai comprar o seu negócio, ele sempre tem uma tese por trás dessa compra. Ele precisa trazer um negócio para dentro para fazer esse negócio crescer, gerar caixa, gerar EBITDA e por aí vai. E a Sem Parar sempre se posicionou como um aplicativo que vai ser o super app do motorista, que vai se transformar num hub, num ecossistema veicular. E quando ele compra as API, basicamente ele quer fortalecer essa tese. Então ele basicamente avaliou todo o nosso produto, toda a nossa capilaridade no mercado, toda a nossa marca e a nossa capacidade de atrair cliente, ter credibilidade e vender outras coisas para esse cliente. Então, cara, completamente alinhado com o que a gente já estava fazendo, o que a gente pensava para o negócio como um todo. Bom, falamos bastante aqui sobre M&A, passei por várias perguntas que me fazem o tempo todo. Se você olhar para essas respostas, com certeza você vai ter uma trilha interessante no desenvolvimento do seu negócio e uma trilha interessante para uma possível aquisição no futuro. Se você curtiu esse vídeo, já deixa seu curtir aqui, já se inscreva no canal que eu tô te esperando no próximo vídeo.